Então, irmãos, quarta-feira, estudo da Palavra de Deus, e nós estamos, ouvindo e procurando entender bem, porque é uma base muito sólida, muito forte. Temor a Deus. As pessoas olham para o mundo, olham para as pessoas, dizem assim, Deus largou tudo, Deus. Muitos dizem, Deus não existe, como eu cheguei a momentos na minha vida antes de conhecer Jesus, cheguei a pensar desse jeito. Tamanha a bagunça que o diabo faz na vida das pessoas, e não se entende, não se sabe nada até que a palavra de Deus nos seja aberta, revelada. É o Espírito Santo que faz isso. Graças a Deus, as igrejas estão aí de portas abertas, nossa igreja está aí de portas abertas todos os dias. Então é abrir o coração, começar a entender e as coisas começam a mudar. Essa é a grande realidade. Mas tem muita gente que até mesmo depois de aceitar Jesus, irmãos, por falta de dedicação, de se esforçar por entender, só Deus sabe os porquês. Muita gente diz, não é possível. Será que Deus olha para as pessoas? Será que Ele atenta para as pessoas? Nosso assunto aqui hoje, da parte de Deus, é temor a Deus. Entendemos com toda clareza e simplicidade que a Bíblia Sagrada é Deus falando. Com tranquilidade. Então, como disse o apóstolo Paulo, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Está escrito e ponto. Ainda que todas as circunstâncias atestem o contrário. Às vezes falta firmeza no coração do cristão e firmeza nos seus pensamentos para dar um avanço na sua vida e ficar livre de alguma obra maligna. Muito simples. Deus olha assim, pessoal. Não tem um ser humano sobre a face da terra que passe despercebido aos olhos de Deus. Sabe qual é o problema? É o que está dentro do ser humano. A realidade é essa. Se alguém sobre a face da terra desejar de coração, de todo o coração, conhecer o Deus vivo, o Deus verdadeiro, você pode ter certeza absoluta que Ele vai se mostrar. Abra sua Bíblia no Salmo 33. Salmo de número 33. Observe comigo o que o Espírito Santo diz no versículo de número 13 e o 14. Vamos juntos, podemos ler juntos. Versículo 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Tá paradinha, O Senhor olha desde onde? Desde os céus. Acima de tudo, acima de todos. Deus está olhando sim, irmãos. A questão é quem deseja ardentemente conhecer Deus. As pessoas se atrapalham muito. Pior é quando as pessoas dizem que são de Jesus e deixam os seus pensamentos vagueando e seguem muito daquilo que muita gente sem Jesus fala. Se Deus existisse, se Jesus fosse assim mesmo, tararé. Aqui, irmãos, com simplicidade. Deus, o Senhor, Ele olha o tempo todo, desde os céus, e está vendo a todos os filhos dos homens. Está vendo tudo. Só que Deus não vê como a gente vê, Ele não fica olhando por fora, não, gente. Ele vai lá dentro do ser humano, lá dentro. Ele não perde um que queira encontrá-lo de verdade. O versículo de número 14, vamos juntos? Da sua morada contempla. Pronto. Constantemente eu digo aqui que para uma pessoa encontrar Jesus, houve um trabalho da Trindade Santa. Jesus deixou isso bem claro. Ele disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então o Senhor Deus está aqui, olhando desde os céus para todo ser humano, para os filhos dos homens. E Ele está contemplando. Então Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Aí Jesus, a palavra, recebe. Deus entrega. Agora o próprio Senhor Jesus vai apresentar o Pai para conhecer Deus.
e o Espírito Santo vem fazer morada. De agora em diante, é coração aberto e esforço, dedicação. Quero conhecer Deus. O que eu preciso fazer? Vamos aprender. A igreja está aí de portas abertas. Em cada culto tem um ensinamento, cada culto tem o mover do Espírito Santo, um avanço. Mas é preciso ser simples para aceitar tudo que está escrito. Muito bem, encontrou Jesus. O que vai fazer a diferença agora? Agora é essa base, o temor a Deus. Nem todas as pessoas que aceitam a Jesus, pessoal, passam a temê-lo, ou seja, a respeitá-lo incondicionalmente. Ah, eu não vejo Deus? Ainda não fez nada na minha vida? Eu fico impressionada com a paciência de Deus, sabia? Porque tem gente que é tão abusada. Meu Deus, tem misericórdia. Não, porque se Deus não fizer isso, eu não vou fazer aquilo. Porque se não me atender, eu vou virar mesa, eu vou rasgar minha Bíblia, eu vou... Tem gente que bebe o juízo mesmo. O que vai fazer a diferença no coração de Deus, abre em Provérbios, capítulo 14. Livro de Provérbios, capítulo 14. Versículo de número 26, bem devagarinho, também são duas partes que nós vamos ver aqui, 2 versículos. Então vamos juntos. 26. No temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Povo de Deus, o conceito de pai e filhos nos nossos dias é meio complicado. Diante de uma sociedade, diante de, não só no Brasil, mas são muitos países em que os orfanatos estão superlotados. E a maioria das crianças são filhos de pais vivos. Não são filhos que não têm pais, mas simplesmente pais que não assumiram a paternidade, que não quiseram a responsabilidade daqueles filhos. Então joga lá, dá para adoção. Não quero. O conceito de pais, tá, dos nossos dias, claro que existem. Pais extraordinários, pais maravilhosos, pais extremamente zelosos, amorosos, educadores, ensinadores, companheiros, protetores, investidores, tremendamente investidores na vida dos seus filhos. Mas não são todos, não. Nem são muitos. O conceito de pai, para chegar perto da paternidade de Deus, tem que subir bastante. Você vê que ele diz aqui, a primeira parte, no temor do Senhor, há firme confiança. Por que é uma firme confiança no temor a Deus? Vocês já ouviram, o apóstolo Paulo, já leram, Paulo dizendo que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas? Já ouviram isso? Quem diz amém? Amém. Pois é, o Espírito Santo inspira, ele ajuda. Às vezes o cristão está se sentindo tão para baixo, tão para baixo, tão para baixo, o Espírito Santo vem e faz ele lembrar de uma palavra da boca de Deus que o levanta. Olha aí o Espírito Santo trabalhando dentro do cristão para ele tomar a posição dele, para ele não ficar caído, para ele não virar, não ficar pisado pelo próprio diabo. No temor do Senhor há firme confiança. O Espírito Santo inspira, irmãos. A pessoa que leva Deus a sério, você vê que tem gente, caramba, que passa a luta que só misericórdia, sabe? Quantos a Bíblia apresenta no nosso dia a dia. A gente que paga um preço, mas não desgruda de Jesus por nada desse mundo. Por que tem tanta certeza? Porque o Espírito Santo testifica. Às vezes a pessoa não tem nem tão bom entendimento para combater Satanás e seus demônios que tentam jogar para baixo. Às vezes a gente vê que a pessoa precisa de entendimento para se posicionar como filho de Deus, herdeiro de Deus, para pisar naquele bicho.
A pessoa fica lá, tadinha, fica assim, né? Ah, Senhor, se for a tua vontade, me cura, Jesus. E é aquilo, e ama a Deus. Eu te amo, Jesus, e é fielzinho, mas falta entendimento. Quando a pessoa, irmãos, começa a abrir o coração e desejando conhecer a palavra de Deus, meu irmão, o Espírito Santo vem que vem. E que investimento ele faz? No temor do Senhor, há firme confiança. O verdadeiro cristão, ele não teme nada, meu irmão. Cristão não tem medo. Cristão verdadeiro, filho de Deus, não tem medo de macumba, não tem medo de inveja, não tem medo de boneco de voodoo. Ah, fizeram um boneco de voodoo com o teu nome. E daí? Qual o problema? O Espírito de Deus habita em mim. Qual o problema? No temor do Senhor afirme, porque a pessoa ama Deus e respeita Deus. A pessoa que respeita Deus, meu irmão, um pai que é amado e respeitado pelo seu filho, caramba. Agora o filho que chuta a porta, que sai berrando. Não, porque se Deus não me abençoar, não, porque se Deus não fizer. Tem gente muito abusada no meio cristão. No temor do Senhor há firme confiança. Seja guerreiro contra o inferno, mas seja quebrantado diante de Deus. A Bíblia diz que com os humildes está a sabedoria, mas aos soberbos Deus conhece de longe, Ele quer longe. Longe. Chegou um cidadão na nossa igreja um tempo atrás. Pastor Gorete, tenho visitado aqui seus cultos. E eu já sou evangélico há anos. Essa palavra da forma que é pregada aqui, que coisa tremenda. Mas quero dizer para a senhora que comigo não tem conversa. Deus me atende mesmo. Encostei Deus na parede. Falei, chega. Amigo, nosso assunto... Senhor, amigo não, disse senhor, nosso assunto se encerra aqui. Não vou lhe ouvir. Eu estou chegando para ser membro. Não vou lhe ouvir. Eu não vou lhe ouvir. Falta de temor a Deus, caramba. Que isso? Que abuso! Encostou Deus na parede. Bebeu o juízo. O juízo foi pro ralo. Coração vazio e cabeça oca. Só pode ser. No temor do Senhor há firme confiança. Irmãos, quando a gente contempla um pouquinho da grandeza de Deus, quando você contempla um pouquinho do trono de Deus no mais alto dos céus, e os anjos à volta do trono, adorando a Jesus Cristo, a Deus, e declarando em todo o tempo que Ele é santo, 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 é de fazer tremer, cara. E você saber que o Espírito Santo vem morar na tua vida. O temor do Senhor. No temor do Senhor há firme confiança. Quanto mais a pessoa respeita a Deus, mais Deus vai investir nela. Versículo 27. Quem vai comigo? O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Olha só, gente. Que isso? Repete comigo de uma forma bem simples. Se você tem a simplicidade ou a criança. Jesus tomou uma criança, estava diante de uma multidão e os discípulos estavam bem próximos a ele. Ele tomou aquela criança, puxou para ele e apresentou a todo mundo e disse, se vocês não vos fizerem, se vocês não se tornarem, não vos fizerem como esta criança, vocês nunca vão entrar no reino dos céus. Ou seja, nunca terão comunhão com Deus. Porque tem que ser simples, irmãos, para aceitar o que está escrito na Bíblia. Você não vê Deus, você não vê anjos, você também não vê o diabo. Você vê os noticiários e vê as obras do diabo. Você contempla a natureza e vê a criação de Deus. Você olha para você e você diz, eu sou um milagre de Deus. Deus tem o maior prazer, irmãos, em proteger aquele que o respeita, que o honra. Às vezes as pessoas perdem, irmãos, por conta da boca. Você imagina esse cidadão absurdo. Encostei Deus na parede, bebeu o juízo. Bebeu o juízo. Nunca conheceu Deus. Está longe de conhecer Jesus. Porque se conhecesse, meu irmão, viveria aos pés de Jesus. Literalmente aos pés de Jesus. Versículo 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar
dos laços da morte. Deus tem prazer em proteger os filhos que o respeitam, que o amam e o respeitam. Qual é a prova que se pode dar de amor a Deus? Obediência à palavra dele. Você observa como Deus cuidou, como o Senhor Deus se apresentou a Noé. A Bíblia diz que no tempo de Noé, ninguém buscava Deus. Ninguém. Deus olhou, tentando salvar a humanidade. Todo mundo alienado, quer saber de Deus, que Deus. Quero viver minha vida, quero fazer tudo que eu tenho direito. Aí a Bíblia diz que Deus achou Noé. Imediatamente Deus chama Noé. Noé, constrói uma arca. E deu todo o projeto para ele. E cá entre nós, Noé foi fantástico. Não tinha um computador, né, gente? Guardou todas as medidas na cabeça. Você acha que ele tinha um caderno, que ele tinha uma caneta? Tinha uma calculadora? Nem isso. Noé foi fantástico, irmãos. O temor que ele teve a Deus. E aí? Ele começa a reunir materiais. Tinha uma fábrica de pregos. Tinha fábrica de pregos, de parafusos. Tinha uma máquina parafusadeira. Tinha uma serra elétrica. Bom, tudo que eu disser aqui você vai dizer não, porque não tinha nada. Ele teve que preparar as ferramentas. Ele teve que cortar a lenha, as árvores. Ele teve que preparar as madeiras. 20 anos preparando e 100 anos construindo. É só você observar os cálculos segundo as idades que Deus vai apresentando. E aí? Aí Deus disse, agora entra. Mas só vai entrar você, entra tu, tua mulher, teus filhos, 3 filhos e tuas noras. E olha que um filho era da pá virada, pessoal. Era o Cã. Que veio a gerar um povo que acabou contra o próprio povo de Deus. Mas por ser filho de Noé, o Senhor Deus o guardou. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus se estendem de geração em geração. Como é feliz, meu irmão, quem desperta por temor a Deus. Mas as gerações futuras se perderam de novo. Aí Deus vem e encontra quem? Abraão. Abraão foi fantástico. Deus chega para o Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia nem para onde ia. Para onde Deus o iria dirigir. Hoje Deus não vai dizer para ninguém, sai da tua família, não é isso, pessoal. O ministério dele era físico, nosso é espiritual. Mas Deus vai dizer assim, tua família está na bruxaria? Sai da bruxaria. Ele vai dizer, a tua família está adorando imagem e cultura? Sai disso. Isso ele vai dizer. Ele vai dizer, sai, você vai ser o primeiro e eles vão se salvar. Creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo. Mas tem gente que demora a entender. Isso é temor a Deus. Deus, quando chama alguém, irmãos, ele é responsável. Ele é responsável. Deus, ele dá o máximo de si, ele dá tudo. Jesus foi até a última gota do sangue. A questão é o cristão se tornar filho de verdade. O temor do Senhor. O temor do Senhor, o temor pela palavra. Ou seja, a palavra diz, vamos obedecer. A palavra falou, vamos assumir, vamos acreditar. Tá bom. Aí o Abraão obedece imediatamente, sem saber para onde vai. Lá vai ele. O que aconteceu com Abraão? Deus foi com ele o tempo todinho. Morreu com 175 anos, satisfeito de tanto viver. E vai até o fim, o seu Deus com ele. E aí vai. O povo mora no Egito, sua descendência. Deus se apresenta, eles clamam, suplicam. O Espírito de Deus levanta Moisés. Todos esses homens, irmãos, essas pessoas, inspiraram no seu povo o temor a Deus. Coisa que às vezes o cristão não faz. Como disse, muitos nem temor têm em si mesmos. Coisa está séria. Quero minha bênção. Mas esquece que a bênção vem do abençoador. Sem o abençoador não tem bênção.
As pessoas separam as bênçãos do abençoador. Quero minhas bênçãos, mas compromisso com o abençoador, não. Aí Deus levanta Moisés. Até hoje, irmãos, o povo judeu tem uma base sólida dos mandamentos de Deus pela lei de Moisés. E um dos principais é o capítulo 6 de Deuteronômio. Dá uma olhadinha lá comigo, só em 3 versículos é suficiente. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. Não vamos ler o capítulo inteiro, por isso eu não vou ler o título, mas eu vou pegar os 3 primeiros versículos que são suficientes para essa base sólida do temor a Deus. Quem lê comigo? Versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Para que vamos de novo. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta, que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana. Está aqui, irmãos. Agora você pode resumir e dizer só bênçãos. Sim, mas você está vendo qual é a base? A base é o início do versículo 2, para que temas ao Senhor. Moisés disse, vamos obedecer a Deus, atender a todos os seus mandamentos, porque você vai entrar numa terra abençoadíssima, e lá você vai se multiplicar, e os teus dias serão prolongados. Resumiu o que nós lemos lá em Provérbios. Deus tem prazer em proteger aqueles que o temem. O temor do Senhor é uma fonte de vida para livrar dos laços de morte. O diabo arma o laço, mas é um filho de Deus que tem temor. É uma filha de Deus que tem temor a Deus. Deus não tira os olhos dele estão em cima. Que isso? Os olhos dele estão em cima. Ele já observa os moradores da terra, procurando o coração. Agora um filho, uma filha, que tem temor a Deus. Essa é a diferença, pessoal. Então Moisés, ele inspirava o seu povo a ter temor a Deus. Mas se eu voltar um pouquinho, nós vamos ver que a Bíblia fala muito de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Os chamados patriarcas. Aqueles que receberam total atenção de Deus. Pastor, por que hoje é diferente? Não, irmãos. Hoje o Espírito Santo, o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. Se eu levo a palavra a sério, o Espírito de Deus me dá atenção. Mas será que a gente atenta para a palavra como eles atentaram? Então eu vou falar um pouquinho de Jacó, por quê? Eu disse que eles inspiravam o seu próprio povo a temer a Deus. Você vê, Deus escolheu Abraão e disse, eu tenho conhecido Abraão, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a sua casa depois dele, ou seja, a sua descendência vai me seguir, porque ele vai ensinar. Um grave problema no meio cristão, irmãos, é a falta de temor a Deus. Se o cristão escuta tanto coisas simples como, olha a sua boca, não para de falar besteira, não para de falar impropério, não para de murmurar, não para de fazer os queixumes da vida. Faltando temor. A pessoa diz, não, Deus falou isso para mim. Eu entendi. Então segura a boca. Segura a língua. Ah, é muito difícil, então não ama a Deus. Porque se amasse, pagaria o preço. Qual é o preço do amor? Está lá em Coríntios 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não, por amor a Deus. Pensa que Deus não leva em conta? Claro que Ele leva em conta.
A gente escuta os berros, eu quero minha bênção, eu quero minhas bênçãos, eu quero minhas bênçãos. É um oba-oba que só a misericórdia de Deus. O temor a Deus. Então Deus chamou Abraão, ele atendeu imediatamente. Tudo que Deus falou, ele foi e fez. Isaac não foi diferente. Jacó então passou 20 anos longe de casa. O sogro trapaceou 10 vezes. Mudava o salário dele, fazia trapaça com ele. Ele não berrava, não esperneava. Ele ia até Deus. Deus o inspirava, Deus o dirigia, a bênção vinha para ele. O sogro trapaceava, Deus dava a bênção para ele. O sogro tornava a trapacear, Deus dava a bênção para ele. Acabou, como Deus diz, operando eu. Mas eu quero mostrar para os irmãos. Às vezes a gente não olha, não observa o preço que esses homens pagaram temendo a Deus. Porque quando você leva a palavra de Deus a sério na tua vida, a comunhão do Espírito Santo, você não é bem compreendido. Não diga para mim que a família compreende, que a sociedade compreende, que não compreende. Pessoas religiosas, a sociedade entende. Adoradores de Deus, não. Dedicação à palavra de Deus, muito menos. Abra sua Bíblia em Gênesis 35, nós vamos ver um pouquinho sobre Jacó. Gênesis capítulo 35. Olha só o título do capítulo 35. Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Bom, então está aqui. Deus vai dar uma ordem para ele. Então, iniciando. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Tá uma paradinha. Betel era um lugar que antes chamava-se Luz. Te diz alguma coisa? Com certeza muito, né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Como se Deus dissesse, se levante e vai habitar juntinho de Jesus o tempo todo. Ou seja, vem para a palavra. Que a palavra disser é fácil. Levanta e vai a Betel. Ou seja, vem para a luz. Versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. O que Jacó disse para a família dele? Vamos lá. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos. 3 coisas Jacó disse para a família imediatamente. Bom, se eles vão morar na luz, a luz é Jesus, Jesus é a palavra, então vamos habitar na palavra. Vamos estar no coração de Deus. Então vamos fazer o que agrada a Deus. Aí ele começou. Tirem os deuses estranhos que estão no meio de vocês. Às vezes é palavreado torpe, irmãos. Às vezes é a linguagem de derrota. Aquilo é como um Deus estranho. Por quê? Para Deus aquilo é estranho. Porque a linguagem do povo de Deus é uma linguagem de fé. É uma linguagem santa. É uma linguagem de poder. Somos filhos. Às vezes são os lugares frequentados, irmãos. Às vezes são as amizades, irmãos. Tem gente que muitas vezes se insiste em amizades que puxam para fora da presença de Deus. Mas tem gente que não acorda, não cria juízo. Às vezes amizades impedem e atrapalham a própria obra de Deus. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Sem falar que há muitas coisas que atrapalham a vida do cristão. Às vezes a pessoa vem para Jesus, irmãos, ela vem com uma carreata de simpatias que, caramba, até perder aquilo tudo. Não, porque isso aqui, não, porque aquilo ali, aí.
Ó, vai virar o ano, bota a moedinha não sei aonde. Ah, pelo amor de Deus. Ó, faz isso assim, assim. Vem para a palavra. Tudo que disser, traz para a palavra. Isso está na palavra. Isso agrada a Deus. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Segunda coisa, purificai-vos. A pessoa tem que limpar o coração, irmãos. Tem gente que fica com raiva à toa. Tem gente que suja a boca à toa. Qualquer coisa que irrita, solta uma palavra pesada. Jacó disse para todos, observa comigo, tá? Porque ele não falou só com a família, não. Ele tinha muitos empregados. Jacó, os 20 anos que ele ficou trabalhando para o sogro dele, que Deus o abençoou poderosamente, ele precisou de muitos empregados, muitos trabalhadores, para trabalhar com seus animais. Muitos tratadores. Então ele reuniu a família inteira e todos os que estavam debaixo do telhado dele, da responsabilidade dele. E disse, ó, tirem os deuses estranhos. Irmãos, como é que é o celular de cada um? O que se acessa? Qual é a linguagem que se usa? Sabe, tem linguagem virtual que me irrita. TTT, kkkk. Eu digo, vai plantar batata. Vai plantar batata. Ficar botando uma bobeira dessa, perdendo tempo. O que você escreve é o que sai de dentro de você. O que você digita é o que sai de dentro de você, é a sua linguagem. Tem gente escarnecedora, tem gente debochada, tem gente irônica demais. Tem gente distraída demais. De repente, a própria internet está sendo um Deus. Está tomando mais tempo do que é dedicado ao Espírito Santo na oração. A leitura da palavra que é Jesus. Depois não resolve os problemas, aí vem pedir receita pronta. Essa semana uma pessoa passou mensagem por Zap. Eu abri o Zap. Pelo amor de Deus, me dá mais uma palavra. Porque eu estou meditando na palavra desde o início do ano. Eu estou meditando em Isaías 41:10. Eu estou meditando em Gálatas 3:13. Eu estou meditando não sei o quê. Eu estou meditando não sei o quê. Me dá mais uma. E eu disse, nenhuma. Não banalize a palavra de Deus. O centurião de Cafarnaum pediu uma. Se ela entrasse no seu coração, teria resolvido. Se acreditasse nela, teria resolvido. Porque não chame Deus de mentiroso. A palavra é viva e eficaz. Pastora, a senhora é dura. Eu não vou responder no dia do juízo pela loucura de muita gente. Versículos não são para serem banalizados na boca de ninguém. Ou crê ou não crê. Jacó disse para todos, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. A pergunta é, será que essa linguagem se enquadra para um filho de Deus? Essa é a pergunta. Será que essa linguagem se enquadra para um filho de Deus, uma filha de Deus? Eu me impressiono com os modismos e vícios de linguagem que surgem e são jogados na sociedade. E a coisa esparrama de tal modo, com a internet hoje, a coisa ela se esparrama simultaneamente. Multidões falam as mesmas besteiras. E muitos são de Jesus. Deuses estranhos. Depois não sabe porque as orações não são respondidas. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Segunda coisa que Jacó falou, o que foi? Purificai-vos. E a terceira? Eita, agora mexeu, né? Mexeu ou não mexeu? Sim ou não? Sim ou não? Isso aqui era físico mesmo.
Ó, muda essa forma de vestir aí. Jacó disse rasgadamente: mudem essa forma. Muda essa roupa. Precisa falar mais, irmãos? Precisa falar mais? Agora nós temos vestes espirituais, irmãos. O cristão dedicado a Deus, que tem temor a Deus, ele paga um preço. A Bíblia fala de vestes de justiça, está lá em Apocalipse. Que seriam vestes de justiça? Você tem uma facilidade para fazer a coisa errada e dar um salto na vida. Você diz: jamais eu daria uma brecha para o diabo, porque jamais eu entristeceria o coração do meu Senhor Jesus. Ele me comprou. Caramba, arrebentou com o diabo. Vestes branquinhas, sem pecado, justiça de Deus. Pode ter certeza que a bênção está pertinho. Pessoal, todas as vezes que uma bênção está pertinho de um cristão, o diabo oferece 1000 vantagens para ele. Se ele não tiver discernimento, ele cai. E olha que nem sempre são coisas ilícitas, não. Que isso, pastora? Às vezes vem uma vantagem, uma coisa assim astronômica, mas tem que ir para determinado lugar onde não há uma igreja. Ah, não tem problema, assiste só pela internet. Tá bom. Houve necessidade. No auge da pandemia, muitos estados ficaram com cultos proibidos, mas foi uma necessidade. Não é regra. A palavra diz: congregai-vos. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. O que eu estou falando está na Bíblia? Quem diz que está? Quem é capaz de dizer sim? Está na Bíblia. E está no Novo Testamento. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Tem gente que lá não está nem aí para isso. Pessoal, é fácil abrir a boca e dizer: sou evangélico. Jacó pagou um preço. Deus disse: ô Jacó, você está super acomodado, né? Deus não falou nada disso. Deus disse: levanta-te. Ou seja, levanta acampamento, pega tudo que é seu, pega todo mundo, leva para Betel. Ou seja, vai para a luz. Aí ele reúne todo mundo e diz: ó, vamos lá. Tirem os deuses estranhos, se purifiquem e por fim o quê? Olha, povo de Deus, quando a pessoa recebe o Espírito de Deus no coração, ninguém precisa dizer para ela: ei, essa palavra é pesada na tua boca. Não precisa, sabe por quê? O Espírito Santo toca. Ninguém precisa dizer para uma moça, dizer assim: tua roupa está escandalosa, está atraindo os homens, você está despertando pecado. Não precisa, sabe por que não precisa? Porque incomoda. Se não incomoda, tem coisa errada. O Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos. Eu estou batendo aqui que o temor a Deus traz as atenções de Deus para uma proteção completa. Que isso, pastora? Continua no caso de Jacó. Vai comigo no versículo 3. E levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. Versículo 5. E partiram. Vai comigo. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram após. Olha só. Gente, esse povo do Antigo Testamento, eles viviam como nômades. Então montavam acampamento, passavam um tempo. Caso de Jacó, Deus foi e disse para ele: ó, teu tempo aqui terminou, então vamos lá. Levanta-te e vai a Betel. Lá vai ele, desmonta o acampamento, pega todo mundo. O que acontecia? No trajeto,
que normalmente era de uma terra para outra muito distante, eles tinham uma caminhada muito longa. Animais lentos, crianças, mulheres grávidas. Então lá ia aquela caravana bem lentamente. Se havia alguns penhascos, salteadores se escondiam atrás. Eles percebiam que vinha uma caravana e o pensamento era que era o grupo dos chamados bandidos. Se reuniam, ficavam atrás dos penhascos e quando a caravana passava, eles davam um salto. Por isso eram chamados de salteadores. Pum! Atacavam para levar tudo que pudessem levar, até matava. Então levava ouro, levava prata, saía levando tudo. Eu chamo a sua atenção para isso. Você vê quem é Jacó, o temor que ele tem a Deus, como ele está orientando os seus no temor a Deus. Aí diz aqui a palavra que não seguiram atrás deles, porque o próprio Deus, olha só, lê comigo de novo, versículo 5. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram. Deus deixa o diabo apavorado com a luz do cristão, para que o diabo não toque no cristão. O próprio Deus inspirou terror naqueles que poderiam causar prejuízo e destruir a família de Jacó e o próprio Jacó. Deus inspirou terror para que eles não tocassem em Jacó e nada dele, nada. Ele não perdeu um fio de cabelo, não perdeu uma ovelha, um bichinho, um carneirinho. Versículo 6. Quem vai comigo? 6 e o 7. Vamos juntos? Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. 7. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Cumpriu o seu não, irmãos? Então Jacó tinha temor a Deus e o Senhor Deus vigiou 24 horas, dia a dia, cada dia e cada noite, para que ninguém tocasse Jacó e no que era dele. Cumpriu-se o que está lá em Provérbios? Vamos voltar lá rapidamente. Provérbios 14. Voltando lá, é uma base forte. Provérbios capítulo 14, versículo 27. Então vamos lá? É 26 e 27, não foi o que nós lemos? Então de novo. No temor do Senhor há firme confiança. E ele será o quê? Foi um refúgio para o Jacó? Vai no 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar. Deus não colocou terror nos que poderiam prejudicar o Jacó. Colocou terror. Tipo, não toca neles. Gente, isso é forte. Salmo 34. Voltando um pouquinho. Salmo 34. Versículo 7. Quem lê comigo? O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Completou? O anjo do Senhor. Irmãos, quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, está falando de Jesus Cristo, que apareceu muitas vezes aqui na terra, ao povo do Antigo Testamento, na forma de um anjo. Mas Deus tem anjos para proteger e guardar. Então ele está dizendo, o anjo do Senhor acampa-se. Ele não faz visita, ele faz acampamento, ele monta acampamento junto e ao redor. Tipo, o Senhor Deus me enviou para eu cercar e cuidar. Mas daqueles que o temem. Quanta gente, pessoal, multidões entram nas igrejas, não estão nem aí para ouvir isso que você está ouvindo.
que nós estamos contemplando. Pastor, isso não é coisa do Antigo Testamento? Está lá no Novo Testamento, irmãos. Está lá na carta aos Hebreus. Que os anjos trabalham a serviço daqueles que vão herdar a salvação eterna, os salvos. A Bíblia, Deus não muda. A Bíblia não muda em nada. O que muda é o ser humano. Pessoas seguem regras sociais e deixam Jesus de lado. Seguem costumes sociais, deixam a palavra de lado. Seguem esses modismos absurdos que surgem, que lançam por aí, deixam Jesus de lado. Você viu, Jacó disse para a família e para todo mundo da casa dele, só, podem mudar essas vestes. Ou seja, isso aí não está de acordo. Quem vai morar na luz, não tem nada a ver com isso. Temor a Deus, irmãos. Temor a Deus. Eu disse que homens e mulheres que agradaram a Deus, que ficaram debaixo da proteção de Deus, dos cuidados de Deus o tempo todo, foram pessoas muito tementes a Deus. E essas pessoas inspiravam os que estavam embaixo da sua responsabilidade. Então, para concluir, eu quero falar um pouquinho de Josué. Josué capítulo 24. Livro de Josué, capítulo 24. São só 2 versículos. E estamos encerrando o nosso estudo de hoje sobre o temor do Senhor. Quem lê comigo? Josué capítulo 24, 14 e 15. Quem lê comigo? Podemos juntos? Josué capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e em verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa... Glória a Deus. Valeu, Jesus. Muito obrigado.